Refeitório onde as crianças, os alunos em geral, os profissionais fazem suas refeições, e aqui é um ambiente propício a ocorrer o que nós chamamos de OVAS, que é a obstrução de vias aéreas por corpos estranhos durante a alimentação. Então vou demonstrar aqui no Marcos como é que seria. O Marcos, a vítima, no caso o Marcos aqui, ele vai ficar cianótico impaciente. É necessário que eu acalme ele, puxe ele, levante ele. Escolhe a região da cintura dele na minha pelvis, para que se ele venha a desmaiar eu consiga controlá-lo. A minha mão direita vai abraçá-lo na região acima do umbigo e entre o osso externo. Eu vou pegar a minha outra mão e vou abraçar essa minha mão direita, o meu punho, e eu vou fazer movimentos de J para dentro, movimentos de guarda-chuva, pressionando o diafragma até o objeto ser expelido. Ele trouxe ali uma abordagem já em movimento em J, mas hoje a nova regra diz o quê? Existem dois tipos de OVAS, que é a obstrução das vias aéreas por corpo estranho. Na primeira, essa obstrução ela é parcial, ou seja, ainda consegue passar um pouco de ar pelas vias aéreas. Nesse caso, a vítima ainda consegue emitir sons e até mesmo tossir. Então, você vai chegar na vítima e vai perguntar: o senhor consegue tossir? Vira para mim, vítima. O senhor consegue tossir? Caso essa vítima consiga, você vai pedir para que ela tossa vigorosamente. Esse movimento de tossir vai fazer com que o ar saia do pulmão e empurre o objeto pelas vias aéreas e saia pela boca. Caso essa vítima não produza som e nem consiga tossir, aí é uma obstrução total. Então você vai se posicionar lateralmente à vítima, certo? Diretor, foca nos meus pés aqui, por gentileza. Abre a câmera. Eu preciso que meus pés estejam com uma base firme e sólida lateralmente para que eu tenha o controle da queda dessa vítima caso ela venha a cair. Lembrando que ela está numa parada respiratória, ela não consegue respirar, e se essa manobra não for efetiva, em alguns instantes essa vítima pode entrar num nível de inconsciência, ela pode desmaiar. Então, se eu estiver numa posição relaxada, quando essa vítima cair, quando ela desmaiar, eu não vou conseguir segurar ela, e ela pode vir a sofrer uma lesão maior, batendo na cabeça, numa mesa, ou no chão mesmo, e aí eu vou ter outras preocupações além da obstrução das vias aéreas. Então, como que eu vou me posicionar? Lateralmente à vítima, eu tenho a minha mão dominante, que é a direita. Se você for canhoto, você vai fazer ao contrário, né? Então, eu tenho a minha mão dominante, essa mão é que vai provocar alguns tapas na região das costas. A mão esquerda, eu vou próximo à vítima segurar a parte da frente da vítima aqui, porque se ela cair para frente, eu consigo segurar ela. E se ela cair para trás, eu também vou segurar ela. Eu estou muito próximo dela para controlar a queda dela. Vou inclinar levemente ela para frente e vou dar 5 golpes na região entre as escápulas. Esses golpes têm que ser fortes, com a palma da mão em forma de concha, para fazer com que haja uma pressão interna e esse ar que está dentro dos pulmões empurre o objeto pelas vias aéreas. Então eu vou dar 5 tapas. 1, 2, 3, 4, 5. Lembrando que para cada tapa eu tenho a intenção de desobstruir essa vítima. Então eu vou aumentar um pouco a força. Dei o primeiro tapa, não desobstruiu, vou aumentar um pouco mais a força no segundo tapa. Dei o segundo tapa, não desobstruiu, vou aumentar mais uma vez um pouco mais de força. Dei os 5 tapas, a vítima não desobstruiu, aí sim a gente vai para a manobra de compressão abdominal por trás da vítima, como foi feito no vídeo. Podemos fazer novamente essa manobra, então? Podemos. Então, uma vez que a vítima estiver em OVAS, deixa eu mostrar na região das costas, onde eu vou aplicar os tapas. Aqui nós temos as 2 escápulas, então vai ser nessa região aqui, ó, no centro das costas, tá? Temos a escápula esquerda e a direita, então vai ficar aqui mais ou menos nessa região. Lembrando, com a palma da mão em forma de concha, eu vou dar tapas nessa região. Uma vez que eu dei os 5 tapas, eu vou me reposicionar, eu estava lateralmente, vou me reposicionar para a parte das costas, onde a minha perna direita, diretor, pode abrir
a câmera, onde a minha perna direita, que é a minha perna dominante, vai estar à frente e a perna esquerda atrás. Para que isso? Mais uma vez, se essa vítima vir a desmaiar, eu consiga ter o controle dela da queda ou para frente ou para trás, de preferência para trás, porque para frente você vai ter um peso muito grande para segurar, então sempre para trás, tá? A minha perna direita vai ficar entre as pernas da vítima, certo? Eu vou localizar aqui entre as pernas da vítima, agora vira de frente, eu vou localizar, pode fechar, diretor, a câmera, eu vou tentar localizar o umbigo da vítima aqui. Localizei o umbigo da vítima, posso utilizar esse dedinho mínimo aqui, ó. Localizei o umbigo da vítima, eu vou fechar a minha mão e vou erguer ela um pouquinho. A outra mão, eu venho aqui por baixo e agarro o punho, certo? Tenho que agarrar o punho com bastante firmeza para não soltar. Essa região é a região do diafragma, onde eu vou pressionar. E aí eu vou fazer essa pressão para dentro e para cima, como se fosse a letra J, né? Vou trazer para dentro e para cima, no movimento só, vigoroso. 5 movimentos. 1, 2, 3, 4, 5. Ao término do 5º movimento, se a vítima não desengasgou, eu retorno novamente para dar mais 5 tapas nas regiões das costas. E aí eu vou alternando. Interessante. Então, a nova manobra, ela é feita com as 5 tapotagens iniciais? Isso. Caso a vítima consiga tossir, primeiro estimule a tosse. Caso ela não consiga tossir, começa com as 5 tapotagens, 5 tapas nas costas, na sequência 5 compressões abdominais e vai revezando entre as manobras. Sargento Ailton, e se porventura então eu fiz essas manobras, ou já cheguei lá e percebi que não tinha mais o que fazer? Então, qual seria o tratamento adequado? Como que eu trataria se a vítima acabou desmaiando? E qual seria o próximo passo? Você vai fazendo esse procedimento dos tapas nas costas e as compressões abdominais até ela desengasgar ou ela entrar no nível de inconsciência. Como foi explicado no início, ela está sem respirar e em alguns instantes, caso essa manobra não seja efetiva, você não consiga desengasgar ela, ela vai entrar no nível de inconsciência, vai desmaiar. Uma vez que ela desmaia, você vai tratar ela como uma vítima em parada cardiorrespiratória. É uma condição clínica que veremos mais à frente. Interessante. Tranquilo, entendi. Só que, e se for um adolescente? No caso de uma criança, né, uma adolescente ali, acima dos 2 anos, eu vou fazer a mesma manobra do adulto, só que dessa vez, diretor, abre um pouco a câmera. Ao invés de eu fazer em pé, eu vou me ajoelhar para ficar na altura da criança. Eu vou iniciar com os 5 tapas nas costas e depois 5 compressões abdominais. Lembrando que a força que eu irei aplicar não é a mesma do adulto, vai ser um pouco menor. A força tem que ser proporcional à idade e ao tamanho da criança. Sargento Ailton, então a manobra para o adulto e para o adolescente ou criança acima de 2 anos, dependendo do porte da criança, é a mesma? É a mesma. Eu só vou mudar a minha posição. Perfeito. Tem mais um detalhe também, professor, que na questão do adulto. Vocês podem ter essa dúvida aí. Mas, professor, e se for uma vítima com uma circunferência abdominal mais avantajada, né? E eu não consigo abarcar naquela região que o senhor falou aqui para mim, essa região um pouquinho acima do umbigo, eu não consigo abarcar porque ela tem a circunferência abdominal muito grande. Como que eu faço? Você sobe até onde conseguir abarcar o seu braço. Geralmente vai dar mais ou menos aqui, ó, na linha do peito. Não tem problema. Nesse caso, você vai ter que fazer um pouco mais acima. E um outro detalhe também é para mulheres gestantes. Você não deve aplicar essa pressão na região da barriga por conta do bebê ali, por conta dela estar grávida. Então você também sobe e vai fazer aqui na linha torácica, aqui, mais em cima aqui na linha do peito. Então, uma pessoa gestante, ela também pode receber a manobra. Pode. Só que no local acima. Acima, já não vai ser no abdômen, vai ser bem acima na região torácica, aqui em cima, aqui na região dos mamilos. Professor, eu estou aqui pensando, e se
porventura, lá na escola tem alguém pensando assim, e se eu estiver sozinho? Como que então seria feita essa manobra? Existe alguns estudos que ensinam a automanobra, onde você joga o seu corpo sobre uma superfície como uma poltrona ou uma mesa, você joga essa parte do seu corpo sobre essa superfície rígida, causando uma pressão nessa região, né? E aí essa pressão vai fazer com que o ar residual que está nos pulmões jogue esse objeto para fora das vias aéreas. Uma outra técnica também é jogar as costas contra a parede, que aí vai simular os tapas dorsais. Mas, de qualquer forma, se você puder, vamos supor, você está numa sala de aula e você sabe que na sala ao lado ou no corredor você vai encontrar outras pessoas, a gente também orienta que você tente ir até buscar ajuda, porque a sua chance de sobrevida acaba aumentando. Essa outra pessoa pode ser que saiba a manobra, ou até mesmo ela pode ligar para o serviço de socorro para que chegue o mais rápido possível. Porque caso essa automanobra que você vai fazer não dê certo, você em alguns instantes vai desmaiar e você estando sozinho não vai ter uma pessoa para estar lhe ajudando ali. Então a gente também orienta a, se possível, buscar alguém e aí através de sinais e gestos você dizer que está engasgado, né, para a pessoa poder realizar a manobra ou até mesmo ligar para o Corpo de Bombeiros ou para o SAMU. Diretor, joga na tela novamente, por favor. Aqui é uma figura que vocês podem observar, né? A região onde é feita a primeira pressão. Na região ali, como eu falei, do diafragma, que é um pouco acima do umbigo, e um pouco abaixo do finalzinho do osso, chamado apêndice tifoide ali, tá? Que é o finalzinho do externo, esse osso que fica no centro das costelas ali, como vocês podem ver na imagem. Então eu vou aplicar a pressão nessa região, mais ao canto da tela, à direita da tela, vocês veem que a pressão também é feita na criança também, só que eu vou me ajoelhar ou me sentar numa cadeira e vou realizar essa manobra para ficar numa posição melhor. Aí temos também a ilustração de uma mulher gestante e a ilustração da automanobra, onde eu jogo o meu corpo sobre uma cadeira, um sofá para poder tentar me desobstruir quando eu estiver sozinho. Perfeito. Mas e se for um bebê? O bebê ele já é um pouco mais complicado, é um pouco mais, algumas especificidades aqui, porque o adulto, qual que é o primeiro sinal de um adulto quando ele se engasga? Geralmente o ser humano, ele tende a levar a mão ao machucado. Quando você bate um pé, bate a mão, geralmente você leva uma mão à outra, né? É uma reação automática de proteção. E quando você se engasga, como você está com aquela coisa aqui na garganta, você vai com a mão à garganta. Então, o primeiro sinal é as mãos na garganta. Esse é o sinal universal do engasgo. Já o bebê, o recém-nascido, que é do dia que ele nasceu, de um dia até 28 a 30 dias, né, que é o recém-nascido. E o lactente, que é de 30 dias até um ano, em algumas literaturas falam até 2 anos, eles não têm essa percepção de levar a mão até o pescoço. Então, como que eu vou identificar que um bebê está engasgado? Ele vai começar a ficar sonolento, ele não vai emitir som, não vai chorar, e os lábios dele começam a ficar roxeados, né? Ficam roxos, né? Você percebe que fica meio roxinho. E aí, como que você vai fazer? O bebê, a cabeça da criança, ela é uma cabeça que ela desenvolve mais rápido do que o restante do corpo. E ela é pesada, enquanto que a musculatura do pescoço aqui, ela não desenvolveu o suficiente para manter esse peso. Então você tem que ter muito cuidado quando for manobrar a criança, né? Não pode deixar solto porque a cabeça dela pode fazer isso aqui, ó, e ela causar uma lesão nessa região do pescoço dela. Então sempre faça as manobras segurando a cabeça da criança, tá? Com muito cuidado. Outra pegada, você vai pegar em pegada de C ou V, aqui a cabeça da criança. Lembrando que eu não posso pegar nas partes moles, né, essa parte mole do pescoço, porque aí eu vou estar sufocando a criança. Eu vou pegar na parte
óssea da mandíbula, tá? E outra coisa, eu não posso tapar nem o nariz, nem a boca. Então eu vou fazer essa pegada em forma de C, certo? Ou essa aqui em forma de V, sempre liberando nariz e boca. Vou colocar ela sobre o meu antebraço, dessa forma. Vou encaixar ela, o meu cotovelo vai na minha coxa, o diretor pode abrir a câmera. Para que eu tenha uma estabilidade melhor, eu vou botar o meu cotovelo sobre a coxa, ou eu posso fazer sentado também, mas de preferência eu gosto de fazer em pé. Coloco o cotovelo sobre a coxa para ter mais estabilidade e vou inclinar a cabeça da criança levemente com relação ao solo, eu vou declinar a cabeça da criança. Então, ela aqui está mais ou menos no ângulo de 90 graus com relação ao solo, eu vou inclinar um pouquinho para baixo, certo? Vou iniciar com 5 tapas também na região das costas aqui. Pode aproximar, diretor? Eu tenho aqui as escápulas da criança, eu vou fazer o tapa nessa região aqui, com muito cuidado para que a ponta dos meus dedos não bata nessa região da cabeça da criança, que é uma região muito sensível e eu posso acabar ocasionando alguma lesão. Então, na hora que eu for bater, o adulto eu bato com a mão na mesma direção da coluna, né? Já a criança, eu gosto de bater com a mão um pouco na diagonal para evitar acertar aqui a cabecinha da criança. Então, vamos lá para a posição novamente. Pode abrir, diretor, a imagem. Coloquei sobre a coxa, inclinei um pouquinho a cabeça para baixo e inicio com 5 tapas na região das costas. 1, 2, 3, 4, 5 tapas. A criança não chorou nem desengasgou ainda. Com cuidado, eu vou segurar novamente a cabeça dela, girar para o meu outro antebraço, trocar de perna, colocar o meu cotovelo sobre a coxa, declinar mais uma vez a cabeça dela e com a minha palma da mão na região entre os mamilos, no peito, eu vou fazer 5 compressões torácicas. 1, 2, 3, 4, 5. Aproxima para mim, diretor, por gentileza. A região onde eu vou fazer essas compressões é entre os mamilos, certo? Aqui. E eu vou utilizar essa parte da mão, ó. Essa parte da mão. 5 compressões. E aí eu vou primeiro iniciar com os 5 tapas dorsais, depois 5 compressões. E vou revezando essa manobra até que a criança desengasgue ou entre no estado de inconsciência, chegue a desmaiar. O interessante, então, professor Ailton, é que eu devo tomar cuidado também com a cabeça do bebê. Com certeza. Depois disso, eu também tenho que tomar o cuidado de voltar para verificar se houve ou não a desobstrução das vias aéreas. Sim. Correto? Então, se você realizou a manobra, eu tenho que retornar, então, para verificar se houve ou não a desobstrução. Possa ser que aconteceu o quê, né, professor? Saiu um pouquinho, mas está dentro da boca. Então, tem que fazer ali, né, o olhar. Correto? Seria isso? Sim. Para que, em criança, geralmente, quando há a desobstrução, então a criança chora, correto? Correto. Então, professor, se você observou que o objeto saiu, ou se não saiu, a criança chorou, eu vou observar a boca da criança para ver se o objeto não ficou lá dentro, e aí eu já retiro. Isso. Seria isso, né, professor? O bebê, né, o recém-nascido, quando ele está amamentando pelo leite materno, ou até mesmo pelo leite industrial, ele gera uma condição chamada selo líquido, né? Então, ele não é um objeto em si, não é um objeto sólido em si. Ele é um selo líquido que é formado ali nas vias aéreas e com essa pressão interna, o ar consegue romper o selo líquido. Mas numa criança acima de 2 anos, que já passou pela fase de ser amamentado e começa a comer comidas pastosas ou sólidas, aí já tem que ter um pouco mais de atenção. Pode acontecer de você visualizar esse objeto e num bebê, numa criança, caso você visualize, você vai com um dedinho mínimo, o menor dedo da mão em forma de J, você vai tentar retirar esse alimento, esse objeto. Pode ser um brinquedo, pode ser um pedaço de carne, né? E
Uma vez que essa criança desengasgar, pode acontecer de ficar um resíduo lá dentro ainda. Então, por isso, após o desengasgo, é importante você olhar a boca para saber se ainda tem mais alguma coisa lá. Muito cuidado na hora de retirar o objeto, porque se você não tiver cuidado, você pode empurrar novamente esse objeto para dentro da boca. No caso do adulto, você pode utilizar o dedo indicador, mas no da criança, o dedo mínimo. Professor, estamos chegando ao término desse primeiro módulo e nós vimos bastante coisa, correto? Nós vimos número de emergências, avaliação da cena, para qual número ligar, avaliação geral do paciente, como abordar a vítima, apresentação. Vimos também desobstruções das vias aéreas, desobstrução das vias aéreas em gestante, desobstrução das vias aéreas em bebê. Mais alguma coisa o senhor queria apontar nesse primeiro módulo? Não, nos vemos no próximo módulo. Nos vemos lá.